Vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nos últimos vídeos nós vimos sobre a criação da realidade espiritual. Deus criou o céu e a terra e nós vimos tudo aquilo que foi criado no céu, né? Então nós vimos ali a ação dos anjos, quem são os anjos, como os anjos agem, qual é a relação do anjo conosco, por que é importante pedirmos a proteção dos anjos, como eles ajudaram ao povo no deserto, como eles estiveram com Jesus, enfim, toda a ação do anjo na história da igreja. Hoje nós vamos falar do mundo visível, tá? Então eu não vou responder uma pergunta do compêndio, eu vou juntar 3 perguntas, que quer dizer que tem relação uma com a outra, tá? Para poder ganhar tempo. Então a gente consegue falar de várias coisas e adianta o estudo um pouco, ok? Depois, se tiver qualquer dúvida, você coloca na descrição do vídeo, tá? Então a pergunta número 62, 63 e 64 do compêndio, tá? O compêndio é do Catecismo da Igreja, feito em perguntas e respostas, tá? Para quem não tem, joga lá no Google Catecismo da Igreja Católica, vai ter o site do Vaticano, ok? Você tem o link lá, compêndio e catecismo, você consegue abrir os dois de graça, o catecismo e o compêndio. Isso daqui é só para facilitar o estudo, é em pergunta e resposta, então facilita ali as pessoas a entenderem, dá um guia de estudo e tudo mais, tá? Então no compêndio é a pergunta 62, 63 e 64, que no catecismo, a referência dos números do catecismo é do número 337 ao número 354, ok? Então a pergunta é a seguinte, a 62. O que ensina a Sagrada Escritura sobre a criação do mundo visível? A 63. Qual é o lugar do homem nessa criação? E a 64. Que tipo de relação existe entre as coisas criadas? Certo? Então vamos lá. Respondendo essas 3 perguntas, lembrando que eu vou deixar, eu sempre deixo, né, o link do compêndio e do catecismo aqui na descrição, aí facilita, ok? Então, qual que é a relação dessas 3 coisas, né? Como entender essas 3 perguntas, tá? O catecismo ele vai colocar alguns tópicos, né? Algumas observações que nos ajudam a entender. A primeira coisa, não existe nada que não deva sua existência a Deus. Então isso, quando você pega o Tomás de Aquino, por exemplo, que ele cita as 5 vias, isso daqui é a primeira via, né, da existência de Deus, que é o motor imóvel, né? Deus criou tudo. Então, para algo existir, é necessário que algo exista antes. Então, antes do mundo existir, era necessário, né? É necessário que haja um ser eterno, um ser incriado, que tenha criado tudo. Ok? Então, Deus ele não tem início, ele não tem fim, Deus é eterno. E esse Deus eterno é a causa da existência de tudo, certo? O segundo ponto, cada criatura possui sua bondade e sua perfeição próprias. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas refletem um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Tá? Então veja, quando eu falo bondade, perfeição das coisas criadas, é tudo, não coloque isso no mesmo nível da bondade e perfeição de Deus. Tá? Deus é supremo bem, Deus é a suprema perfeição, Deus ele é o máximo de tudo. Tá? Nós somos reflexos disso. Então, cada criatura ela tem ali uma característica, né? Uma bondade própria dela, né? Uma utilidade própria dela, uma causa eficiente, que é o que o Tomás de Aquino coloca, né? A causa eficiente das coisas. Né? Então, nada se basta por si mesmo, é tudo reflexo de Deus. Então, o que o mundo tem, né, ele poderia não ter. Tá? Então, só tem porque Deus quer que tenha. Deus é a causa eficiente da bondade. O mundo é bom, o mundo tem bondade, mas poderia não ter. O mundo tem beleza, mas poderia não ter. O mundo tem ordem, mas poderia não ter. Só tem porque Deus quer que tenha. Deus é a causa de tudo isso, é a causa eficiente de tudo isso, ok? Um outro ponto.
existe uma interdependência das criaturas, tá? Então, uma coisa vai depender da outra. Por exemplo, a árvore, ela vai depender da semente, ela vai depender da terra, ela depende da água, ela depende da luz do sol, tá? Os pássaros dependem da semente das árvores, as abelhas dependem das flores, certo? Os animais carnívoros dependem de outros animais ali, as espécies precisam ter, né, o seu habitat natural. Tanto que se alguém vai lá e destrói uma floresta, por exemplo, muitas daquelas espécies podem entrar em extinção, ou pode ser reduzida a quase extinção, porque elas perdem aquele ambiente da qual ela dependia. Se eu vou lá e poluo um rio, e esse rio servia de abastecimento de água ou de comida através dos peixes para alguma comunidade, para alguma cidade, eu posso prejudicar o alimento, a água, né? Então os meios de subsistência daquele povo. Então existe uma interdependência de tudo, e isso é querido por Deus, né? E o ser humano é ainda maior, porque o ser humano, além de depender das coisas criadas, o ser humano depende de Deus. Então ele tem uma interdependência de Deus, a alma depende de Deus. Então o ser humano ele é mais elevado nessa criação. Nós vamos ver isso também, né, os graus de perfeição. Né? Existe uma hierarquia das coisas e o ser humano é o mais perfeito. Né? E é por isso que é importante nós deixarmos claro, né, que nós temos que cuidar das coisas. Isso não é ambientalismo louco igual esse povo faz, não. Mas Deus nos deu a criação para nós cuidarmos. É tudo de Deus. Ele emprestou para que nós pudéssemos tirar o sustento dessa terra, mas também administrar essa terra de maneira adequada, tá? Então temos que ter esse cuidado, essa consciência também, ok? Um outro ponto, a beleza do universo. Né? A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Então veja, tudo o que acontece, como eu disse, a ordem, todo o movimento do universo depende de Deus. E se as coisas funcionam, são belas, é porque reflete a beleza de Deus. Quando a gente olha para uma montanha, por exemplo, né, e aqui eu quero rebaixar um pouco a ideia de beleza só para as coisas mais simples, tá? Quando a gente olha para uma montanha, por exemplo, você fala, nossa, olha como Deus é perfeito. Quando você vê a beleza daquilo, você pode dizer, olha como Deus é belo, como Deus é perfeito, como Deus cuida, como Deus é bom. Então nós podemos ver Deus nas coisas, encontrar Deus através das coisas, ou melhor, encontrar a existência de Deus através das coisas. Encontrar Deus vamos encontrar com uma vida de oração, participação dos sacramentos e tudo mais. Mas a existência de Deus, Deus pode falar conosco, né, iniciar ali um primeiro contato, digamos assim, através das coisas criadas, da beleza das coisas criadas. Já que é reflexo dele, nós podemos vê-lo, né, ver a sua existência através dessas coisas. Mas tudo é muito bom, tudo é muito belo, tá? Mas existe uma hierarquia. Né? A última criação de Deus, no relato do Gênesis, né, quando ele acabou tudo, ele olha para o homem e fala, nossa, foi muito bom. Né? Deus viu que tudo era bom. Né? Então, dentro dessa hierarquia das coisas criadas, o ser humano está na mais alta. Deus ama tudo o que ele criou, mas o ser humano ele criou com um quê a mais, né? Ele deu um espírito, ele deu uma alma. O ser humano é a única coisa criada que consegue se relacionar com Deus intimamente e que tem como finalidade da vida se encontrar com Deus. Esse é o fim do ser humano, se encontrar com Deus. Todas as outras coisas que foram criadas, né, o fim está nelas mesmas. Então a vaca, qual que é a finalidade da vaca? A finalidade da vaca é crescer, comer, dar leite, procriar, morrer. Acabou. Do boi, do cachorro, então tudo, a finalidade de tudo gira em torno disso.
Nascer, crescer, comer, procriar, morrer. Certo? Então, a finalidade última é disso. Você não vê uma vaca depressiva. Né? Por quê? Porque o fim dela é aquilo, ela tá realizada com aquilo. Já o ser humano não. O ser humano, a finalidade do ser humano, ele foi criado para algo maior. Ele foi criado com um objetivo maior. Né? Ele tem alma, ele tem espírito, então ele precisa voltar para Deus do qual ele veio. O ser humano é o único ser que tem necessidade de voltar para o seu Criador. Olha o cuidado que Deus teve com o ser humano. E mais, Deus ele deu a liberdade do ser humano escolher se iria querer voltar para o seu Criador ou não. Olha como Deus é bom, olha que diferença. Nós estamos num mundo completamente doente, um mundo que coloca a vida de um animal no mesmo nível da vida de um ser humano. Né? Nós pegamos aí movimentos em defesa dos animais que ao mesmo tempo que defende a égua poder parir o filhote, está defendendo uma mulher abortar uma criança. Você entende um problema? Gente, existe uma hierarquia de importância. Quando nós colocamos tudo no mesmo nível, na verdade, se fosse só no mesmo nível, estava bom, né? Mas as pessoas colocam os animais, a natureza, a floresta, tal, num nível infinitamente superior ao ser humano. Como eu disse, pode abortar? Pode abortar. Mas pode tirar o potro da égua? Não, a égua ela tem que dar à luz. E eu estou falando disso, não é coisa da minha cabeça, não. Isso aconteceu, certo? Defendendo a égua dar à luz, mas a gente abortar não pode, é uma escolha da mulher e tal. Então a gente está num mundo doente. Quando você coloca os bichos, todo o resto da criação, no mesmo nível que o ser humano, você está indo contra a criação de Deus. Você está destruindo a criação de Deus, a hierarquia que Deus colocou. Você está dizendo para Deus, o ser perfeito, Deus o ser que fez tudo, infinitamente bom, infinitamente belo, infinitamente perfeito, você está dizendo para ele que ele está errado, que a criação dele, né, que é o ser humano, né, essa obra-prima da criação, como diz o catecismo, que é o ser humano, né, que ele fez, você estava dizendo para ele que não, a obra-prima da sua criação tem o mesmo valor do que um bicho. É isso que você está dizendo para Deus. Estamos numa sociedade doente que coloca tudo igual. Uma sociedade onde uma mulher lá, que eu não vou falar o nome dela, quando teve aquele problema lá de Brumadinho, chorou porque estavam matando as vacas, queria que a equipe de resgate arrumasse helicóptero e deslocasse pessoas para salvar as vacas, sendo que tinha pessoas soterradas na lama. Os bombeiros procurando os seres humanos que estavam morrendo, que estavam precisando de ajuda, e outras pessoas preocupadas com as vacas e ainda querendo que tirasse esforços que estavam buscando vidas humanas para salvar animais. Por quê? Porque é tudo igual, todos estão no mesmo nível. Né? Então tenhamos essa consciência. Temos que cuidar da criação? Temos que cuidar da criação. Tudo foi feito por Deus? Tudo foi feito por Deus. Mas existe uma hierarquia e o ser humano é a obra-prima da criação. O ser humano está no topo da hierarquia. Entre salvar um cachorro e salvar um ser humano, pelo amor de Deus, opte pelo ser humano. Entre fazer um aborto de uma mulher e fazer o aborto de uma égua, pelo amor de Deus, aborte a égua e não aborte o ser humano. Coloque a vida do ser humano acima de tudo. Isso é a vontade de Deus. Foi isso que Deus fez. É por isso que o ser humano tem a liberdade de escolha. E nós temos que escolher sempre se cumprir a vontade de Deus. Seguir os seus mandamentos, seguir tudo aquilo que ele fala através da sua igreja. Né? Sermos fiéis a eles e buscá-lo realmente através dos sacramentos, através da oração em casa.
né? Nós temos que fazer isso. Essa é a nossa finalidade, essa é a nossa missão. Fomos criados através do nada, dependemos das coisas, podemos contemplar a bondade, a beleza e a perfeição de Deus nas coisas criadas, né? E a nossa finalidade é voltarmos para o nosso Criador, né? De toda a criação, só nós podemos voltar ao Criador. Nós somos a obra-prima da criação. Que Deus abençoe.